Gravar, eu acho. Começou. Comecei a gravar, gente. Então tá. Boa noite, então, galera. Né? O pessoal ainda está entrando na aula, enquanto o pessoal aí vai ingressando na nossa reunião, eu vou comentar algumas informações importantes, tá? Gente, quem precisar, olha meu e-mail aí no slide, tá? Pode me mandar e-mail pedindo link, pedindo um conteúdo que vocês precisarem, tirar dúvidas, né? Se às vezes você teve dúvida na aula e não ficou com vergonha ou não quis, né, interromper a aula, anota aí, manda para mim por e-mail, tá bom? Sem problemas nenhum. E daí, pessoal, com relação a provas e trabalhos, de acordo com o nosso calendário que eu conferi lá, realmente a semana de provas está agendada para a semana do dia 21 de setembro, né? Então, daqui 2 semanas. Só que semana que vem é feriadito. Aqui em Curitiba é feriado dia 8, terça-feira e dia 7 é feriado nacional. Então, a gente não vai ter reunião. Só que assim, eu vou jogar na nossa pastinha lá uma gravaçãozinha, tá? Sobre o trabalho que vocês têm que fazer valendo 3. Como a disciplina de ciência do ambiente eu divido, né? A gente tá aí numa sala com o pessoal da Van Gogh lá de São Paulo e o pessoal da FATEC, eu vou ter que fazer atividades, né, que sejam assim mais objetivas. Ainda tô bolando aqui umas atividades, né, para passar para vocês esse final de semana. Então, como a gente não vai ter aula segunda e terça, então, consequentemente, a gente não vai ter aula de metodologia e nem de ciências do ambiente, eu vou deixar uma atividade lá com uma gravação, né, de um tutorial de como vocês têm que proceder, né, com a elaboração desse trabalhinho, mas daí a gente tem aula na semana do dia 14. Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar dúvidas em aula da elaboração do trabalho, mas vai ser algo simples, tá? Só para eu avaliar, assim, a questão de assimilação de conteúdo, de como, de participação, de como vocês pensam, né? O que vocês têm achado, assim, do conteúdo, o que vocês pensam a respeito, né, dos assuntos abordados aqui em aula. Então, vai ser algo simples, né, mas que vai valer já ponto para o trabalho. Aí, a prova, a gente ainda não recebeu, eu pelo menos, né, até tenho que cobrar a coordenação, eu ainda não recebi instruções de como vai ser a aplicação de prova. Não sei nem se eles vão postergar para a próxima semana, porque está marcado para a semana do dia 21 a prova. Mas, como a gente não teve nenhum comunicado, né, pode ser que eles até prorroguem para outra semana, porque a gente ainda não sabe se vai ser pelo Google Class ou se vai ser pelas pastas do OneDrive mesmo, ou do Google Drive, sabe, que a gente deixa, né, a prova e vocês fazem. Então, ainda a gente não recebeu nenhuma instrução, tá bom? Então, não se preocupem que essa instrução vai chegar para vocês, a gente não vai deixar vocês sem prova, né? Não é esse o caso. E a prova de ciência do ambiente também vai ser algo bem objetivo. Eu vou elaborar questões, né, baseado no conteúdo disponibilizado para vocês e baseado nas nossas aulas, tá? Então, eu vou colocar lá as questões da prova bem objetivas, de forma que eu consiga colocar as respostas num gabarito. Por quê? Porque como a gente está dando, eu estou dando aula também para o pessoal da Van Gogh, eu vou ter que passar esse gabarito e as provas para os professores da Van Gogh corrigirem e lançarem no sistema, né, as notas do pessoal da Van Gogh. E eu vou ficar responsável pelos alunos da FATEC, né, porque eu sou professora da FATEC. Então, parece-me que está estipulado assim, não houve nenhuma alteração, por enquanto, nesse sentido. Por isso que eu vou ter que fazer as provas mais objetivas, para que eu dê oportunidade para os professores terem um entendimento da prova e conseguirem corrigir de acordo com o que eu elaborei, tá bom? Então, não se preocupem. Mas esse final de semana, então, eu vou colocar na pastinha conteúdos e o trabalhinho, e uma videoaula aí de um tutorial de como vocês têm que proceder com o trabalhinho valendo 3, tá? E daí a gente tira dúvidas na outra semana e eu vou dar um prazo bem aí comprido para vocês me entregarem esse trabalhinho também. Beleza, pessoal?
Vocês têm alguma dúvida? Quem chegou agora, daí pode ver a gravação, tá? Porque já tá gravando. Daí qualquer coisa, né? Beleza, Fernando? Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem aí falar para a gente sanar Professora, e trabalho conversar. vai ser em grupo ou individual? Desculpa a pergunta, que cheguei um pouco atrasado. Oi, Lucas. Então, eu creio que eu vou fazer individual, porque ela é objetiva, e daí por essa questão, né, de ser complicado vocês se juntarem e tal, acredito que seja individual, tá bom? Tudo bem. Obrigado, Oi, professor. imagina que isso. Oi, Paulo. Ah, seu safadinho, não posso. Não posso fazer isso. Não posso dar 10 para todo mundo. É, bem que podia, né? Já será. Ah, vocês participam, então pronto, 10 para todo mundo. Mas não pode, né? Tem que ter uma avaliação aí. Apesar do conteúdo ser bem assim, dinâmico, de a gente trocar ideia, né? Ah, 8 tá bom, 7,5, então. Vamos chegar num consenso. Vamos bater o martelo. Então tá. Beleza, fechado. Olha só seu vendido. Ai, ai. Então, é isso, pessoal. Acho que ficou claro, né? Então, assim, se vocês, como eu sou meio, putz, esses feriados quebram a perna, porque a gente tem conteúdo para dar, né? Então, assim, eu pretendo gravar um tutorial e passar exercício para vocês. Eu acho que fica legal e a gente usa as nossas aulas para debater, para discutir o conteúdo. Fechou? Fechou, galera? Fechou, fechou. Então, vamos dar continuidade aí ao que a gente estava discutindo a aula passada, beleza? Isso aí. Bom, isso tudo que eu tô passando, gente, já foi aula matéria dada, tá? Então a gente já discutiu sobre tudo isso, já fiz até recapitulação aula passada sobre esse início aí. E a gente parou, né, na parte, a gente discutiu aula passada sobre a questão da regeneração ambiental, né? Então a gente estava falando de alguns problemas ambientais Professora? relacionados. Oi, alguém precisa falar alguma coisa? Sim, professora, os slides, a professora vai postar em algum lugar específico ou vai mandar para a gente por e-mail? Já está lá na nossa pastinha Drive, que eu coloquei aqui, ó, no chat, e na nossa pastinha do OneDrive Ah, também. entendi. Eu Obrigada. coloquei, eu coloquei tudo aí no chat, ó, gente. Se vocês forem rodando o chat, tá aí. Deixa eu colocar de novo aqui do OneDrive. Tá? Então tem as pastinhas, tá tudo lá. E tem as videoaulas também. Tá? E os slides ficam também nessa pastinha. Tá bom, pessoal? Deixa eu jogar aqui. Então, essa aqui eu coloquei a pastinha do Drive e aqui tá do OneDrive, tá bom? Beleza, pessoal. Então, vamos aí para nossa aula. Gente, a aula passada, só fazendo um remember aí, a gente tinha falado sobre regeneração ambiental. O que que é a regeneração ambiental? É um processo de recomposição natural da terra, né, do meio ambiente. Então, assim, por mais que a gente tenha todos aqueles agravantes dos problemas ambientais que nós discutimos na aula passada, né, inerentes a crescimento populacional, a consumo exacerbado, a poluição, né, e uma série de fatores que implicam no detrimento, né, do meio ambiente, a gente estava discutindo que a Terra, né? Então, o meio ambiente ele é capaz de depurar todas essas consequências e todas esses problemas, né? Acarretados aí consequentes de poluições que a gente tem observado. E a gente falou dos tipos de regeneração ambiental lá passada, né? Que a gente tem a regeneração natural, que é quando a fauna, né, daquele ambiente se recupera naturalmente. E eu falo eu falo flora, né? A flora se recupera naturalmente. A gente não fala em fauna, que são os animais,
Por quê? Porque às vezes os animais eles podem sofrer uma consequência drástica e serem eliminados daquele ecossistema, daquela região, né? Agora, a fauna pode sobreviver os brotos, as sementes, né? No fundo da terra, né? Lá no interior da terra, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, de acordo, né, com o processo de regeneração e recomposição, esses brotos podem gerar, então, né, a reconstrução daquele natural daquele ambiente. Então, a gente falou sobre essa parte da regeneração natural, mas também tem a regeneração artificial, que seria a parte de regeneração acionada pelo homem, né? Então, a gente falou sobre os bancos de sementes, né? Até os colegas aí participaram e comentaram sobre os bancos de sementes, né? E esses bancos de sementes são, então, o berço, né, que se houver uma catástrofe ou se houver alguma situação em que haja a devastação de uma determinada área, por meio desses bancos de semente, o homem é capaz, então, de reflorestar e regenerar artificialmente determinadas regiões, né? Opa, Paulo, prof, terça dia 8 não tem aula. Não tem aula, pessoal. Dia 8 não tem aula, tá bom? Tiago, eu sei que travou. Eu sei porque eu recebi uma mensaginha aqui, que tava com instabilidade da internet. Mas é aquilo que eu... Por que desculpa? Porque é um feriado de Curitiba, tá? Um feriado municipal. É do aniversário de Curitiba, que é comemorado, na verdade, dia 8 de setembro, tá bom? Beleza? Para mim isso, nossa, eu nem lembrava que tinha, porque quebra minhas pernas. Eu tô com o meu conteúdo programático aqui, daí por isso que eu vou gravar uma aula indiferente de ter feriado ou não, e eu vou colocar lá nas nossas pastas, beleza? Então eu vou gravar de qualquer maneira. Pessoal, eu sei que às vezes trava a aula, né? Então, assim, a gente tenta dar aquele tempinho, por isso que a aula é gravada, porque qualquer coisa vocês vê o slide onde deu aquela travada, depois vocês assistem de novo, né? Daquele ponto onde parou de acordo com o slide. Então, eu não tenho muito o que fazer com relação a isso, gente. Me perdoem. A gente tenta o máximo, mas é a situação em que nós nos encontramos, infelizmente. Bom, pessoal, então continuando, né? A gente estava falando da regeneração ambiental. Então, sim, a Terra ela é capaz de regenerar-se tanto naturalmente quanto artificialmente. Por isso que eu sempre falo, bato nessa tecla, quando a pessoa fala que o mundo vai acabar, né? O mundo não vai acabar. O planeta vai continuar aí com as suas alterações químicas, físicas, estruturais. O que pode acontecer é a humanidade se extinguir, né? Isso sim, assim como outros seres e outros grupos, né, de seres vivos também foram já extintos, né? Então, o que pode acontecer é isso, mas a Terra ela continua aí né, em constante evolução, né? Então a gente é só somos meros participantes de um ecossistema, né, de uma biosfera que fazemos simplesmente parte, né? Então, o mundo não vai acabar. Se um dia alguém acabar, é a gente mesmo, né? Porque a regeneração natural, ela por si só ocorre, né? Então, a gente até brinca, porque, por exemplo, né, o mundo vai se acabar em plástico, né? Mas o plástico, querendo ou não, ele é proveniente de elementos químicos provenientes da terra, né? De recursos naturais. Então, nós, né, que trabalhamos nessa área do ambiente, da ciência do ambiente, a gente brinca que o mundo vai acabar em plástico, mas a Terra ainda vai englobar esse plástico um dia, né? Porque sabe-se Deus como, né? Mas com certeza isso vai acontecer e o que a gente não sabe é se nós estaremos presentes ou não, né? É isso que acontece na verdade. E daí a gente comentou sobre os riscos, né? Com relação à regeneração ambiental, né, que pode haver riscos de não haver uma regeneração natural, e daí sim a gente tem que partir para uma regeneração artificial de uma área devastada, ok? Isso a gente falou tudo na aula passada, só estou fazendo uma recapitulação, tá?
E daí eu mostrei essa foto, né, sobre a regeneração que está ocorrendo, por exemplo, nas áreas lá de Chernobyl, né, depois do desastre radioativo. Até teve pessoal aí que comentou, né, e o acidente de Mariana, os acidentes aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, o acidente radioativo com Césio, né, lá em Goiânia, foi um acidente que não afetou tanto o meio ambiente, mas sim a população, e isso foi passando de geração a geração, né? Então, você não tem uma regeneração do ambiente, mas sim uma adaptação e uma regeneração humana, né, do organismo, do indivíduo, que foi passando, né, essa questão da radiação por gerações, né, até chegar num momento em que pôde-se haver aí uma reconstituição daquilo que tinha sido cientificamente observado, né, e foi evoluiu-se para uma regressão, né, de contaminação. Aí, Mariana, Brumadinho e outros desastres ambientais no sentido de derramamento de óleo, né, em bacias hidrográficas e tudo mais, a gente não tem atuais, né, aqui no Brasil, a gente não tem ainda dados, por exemplo, de reconstituição. A gente sabe que a área, por exemplo, de Mariana, do Rio Doce, né, vai haver uma regeneração natural, né, uma reconstituição natural daquela área, apesar de ter perdido muito da fauna, principalmente, né, dos micro-organismos e animais que viviam naquela região, mas a gente sabe que a parte de fauna, né, e a parte hídrica, elas conseguem se depurar, mas isso vai demorar muito tempo e a gente ainda não tem dados para avaliar, né, essa evolução da regeneração natural dessas regiões, porque foi algo recente. Já, né, a gente tem dados, por exemplo, a gente tem observado os dados de Chernobyl, por exemplo, né, que já faz um tempo aí maior, né, de devastação da área, e como a área ela foi afetada por resíduo radioativo, por poluição radioativa, né, a gente pode observar atualmente essa regeneração da fauna, da flora. O que a gente observa também é a questão de aparecimento de animais, né? Então, a gente observa aí que a flora, né, tem se regenerado, tem se recuperado e até tomado as áreas que antigamente eram dominadas pelo homem, né? Aí a gente vê algumas imagens capturadas de alguns estudiosos que estão pesquisando a área, né, do surgimento, aparecimento de alguns grupos, de algumas populações, né, de animais. Não se sabe ainda se esses animais são visitantes ou se esses animais já estão povoando a região, e se estão povoando, nota-se que o número ele é muito insignificante ainda, né, em relação, porque a área ainda está contaminada, ainda tem alto nível, alto índice, né, de poluição nuclear. Então, o que a gente observa é que os animais, ou eles se adaptaram, né, ou eles sofreram mutações, e essa mutação está passando de gerações até haver uma regressão, né, genética nessas mutações, e nesses níveis, né, de mutação. E então a fauna ainda está sendo observada e estudada, porque ainda não se tem dados se realmente esses animais estão, né, sobrevivendo ali de forma ainda hostil, né, e precária para eles, mas isso ainda está sendo estudado. Agora, em relação à parte da flora, que seria a vegetação, parte de vegetação, né, isso já está bem apresentando uma regeneração bem avançada. Ô, Paulo, eu vi uma reportagem referente a um plantio de maçãs no estado da Bahia, que normalmente é originária de regiões região menos calorosas, e o fazendeiro plantou bananas para regenerar a terra, cansado, e hoje é um grande fornecedor de maçãs. Sim, sim. O que acontece, Paulo? Isso tem muito a ver com monocultura. Monocultura é algo que a gente vai falar quando a gente falar de poluição do solo, né? Então, o plantio utilizando, né, essa técnica de monocultura, em que você só planta um tipo, né, de vegetal, um tipo, né, de espécie ali, você acaba degradando a terra por falta de nutrientes.
E hoje está muito em pauta a questão da agrofloresta, que é o plantio no meio da floresta. Né? Então, em vez de você devastar várias áreas, né, grandes áreas para plantar, por exemplo, só soja, só milho, só algumas outras culturas que se tornam únicas naquela região, né, você tem o plantio sem derrubada de árvores, né, a utilização da agrofloresta. Então, é bem interessante, já tem várias áreas com plantio de agrofloresta. Isso geralmente é propiciado por pequenos agricultores, né, que utilizam da floresta para plantar as suas culturas vegetais de diferentes espécies, né? E a gente observa que ao longo dos anos essa produção de monocultura ela propicia uma degradação muito forte no solo, gerando a desertificação, que é a perda de nutrientes do solo. Então é bem isso, quando planta outra coisa, você acaba, né, dando um fôlego para a terra, porque cada planta utiliza de nutrientes diferentes e também libera nutrientes diferentes no solo. Né? Então, essa variação, essa rotatividade de plantio de culturas diferentes, ela é muito importante para o agro, né, negócio. Então, por isso que é algo que a gente vai falar lá na frente, quando estiver falando de poluição do solo. Beleza? Né? Então, a gente estava falando... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, era eu, professora, relacionado a essa parte do Chernobyl aí. Eu até vi a reportagem, o problema lá é que tá tendo bastante queimadas lá, né? Não sei se a senhora vai comentar agora. Exatamente, que é bem recente, né? As E queimadas. aí eu não me aprofundei, eu peguei e falei, pô, será que aquele solo lá, ele não tem, tipo, como se fosse, sei lá, uma bomba atômica? Será que isso não pode chegar a gerar explosões, novos vulcões, né? Com esses Sim, calores? entendi. Uhum. Sim, então essas queimadas são um grande problema, Paulo. Por quê? Porque como a área ela está contaminada, explosão é difícil de acontecer porque já houve espalhamento de produto, né? Então ela já está disseminado, né? O que acontece é a fumaça, porque a fumaça, né, é o fog, que a gente chama fog radioativo, né? Então a fumaça ela acaba sendo tóxica, né, dessa queimada, porque como a área é tóxica, né, inconsequentemente a queimada dessa área faz com que as emissões gasosas sejam tóxicas, né, também. E daí a gente observa, né, por essa ilustração desse mapa aqui, a direção, né, das fumaças, né, das emissões gasosas dessas queimadas que foram ocasionadas na região de Chernobyl e levam, né, esse smog, esse fog, né, que é a fumaça, né, para outras áreas que não estão contaminadas, mas podem ser totalmente prejudiciais aí à população de outras regiões, né, que teoricamente estariam seguras, né, mas é isso que acontece mesmo, Paulo. Eu acredito que explosão dificilmente, mas a emissão de fumaça tóxica ela é inevitável. E é isso que está acontecendo, né? Então, agora, né, eles tentaram, né, a população teve que tomar algumas medidas com relação à utilização de algumas máscaras especiais, né, para evitar a inalação dessa fumaça, uma série de medidas de saúde, né, mas é complicado, essa questão é bem complicada mesmo. E essas queimadas vêm do quê? São ocasionadas pela seca excessiva, porque eles também estão passando por um período de seca, igual a gente aqui no Paraná, que está morrendo de sede, né? Lá em Chernobyl também, né? Nessa região também está tendo bastante seca. E essas secas, elas acabam ocasionando, né, essas queimadas. Então, pense na situação. E tudo isso, gente, cientificamente provado já, né? É um debate científico dentro da sociedade científica da área do meio ambiente, são debates recorrentes sobre a questão daqueles problemas ambientais que interferem em todas essas tragédias e essas questões aí de escassez de água, né, e de queimadas e assim por diante, né.
o superaquecimento, né, derretimento de calotas polares e assim por diante. Então, tudo isso é evidenciado nesses estudos. Né? Se você for bater lá no Google Scholar, por exemplo, que é o Google acadêmico, né, a questão de aquecimento global, né, dados de aquecimento global, ou dados de diminuição da costa, né, terrestre, né, então ela é bem evidenciada nesses estudos, tá? E isso é muito preocupante, porque a gente vê que essas alterações climáticas, elas são provenientes, são decorrentes desses problemas ambientais ocasionados pela ação do homem, né? Então, essas mudanças climáticas até tem, como eu disse, né, tem vários documentários interessantes que eu tenho assistido, né, e regiões, assim, que tem muito furacão, muito tsunami, muito, né, então regiões de costa, assim, continental, né, próximo aos oceanos, que estão perdendo áreas ou estão sofrendo demais com terremotos constantes ou com furacões, né, constantes, o que antes não era observado. Então, relaciona-se, né, toda essa questão da ação antropológica no planeta com essas consequências de alterações climáticas. E isso é um fato, isso está acontecendo. Né? E essas alterações climáticas interferem, inclusive, na questão da produtividade do agronegócio, né? Porque alterações climáticas prejudicam as plantações. Precisa-se, então, ter novos recursos, novas ações, novas tecnologias e novos procedimentos para você manter, né, um padrão e o nível de plantio, né? Se pode ocorrer algo como o filme Dia Depois de Amanhã, Thiago, é muito louco, né? Esses filmes, eles retratam de uma forma dramática, obviamente, né? Situações que são deduzidas, né? Que podem, talvez, vir a ocorrer, mas, assim, de forma muito dramática, né? Apesar de que muitas situações com relação a tsunamis e furacões, elas já são bem evidenciadas, por exemplo, na Costa Rica, em Porto Rico, né, nas regiões ali da Malásia, Tailândia, né? Então são situações, principalmente penínsulas, né, que são regiões acidentadas e que propiciam, né, essas com relação às alterações climáticas, né, propiciam essas tragédias. E realmente, esse aumento dessas tragédias, né, o aumento do número de tragédias que acontecem decorrentes dessas alterações climáticas, né, ao longo dos anos, pode-se observar que com o aumento, né, da produtividade em massa, da não preocupação com a preservação, com o desmatamento né, exagerado, todas essas questões influenciam totalmente nas questões climáticas, né? Inclusive, até acho que teve um aluno que perguntou aula passada, acho que primeira aula, professora, né, que o desmatamento da Amazônia tem a ver com essas alterações climáticas, super, super. Né? Então, quando você tem uma área de vegetação densa, é uma área que ela tem a ver com todo o ciclo, né, de alterações ali de determinadas regiões. Então, a gente vai ver mais para frente, né, em ecologia, que é os próximos slides da próxima. Acho que vai até dar para a gente começar já essa aula de hoje, né? Em que a ecologia ela trata justamente da interação entre esses fatores bióticos e abióticos, ou seja, fatores que interferem entre seres vivos, né, do planeta e as ações abióticas, que seriam chuvas, o sol, a energia solar e assim por diante. Então, tudo está relacionado. Se você tira a camada de vegetação do planeta, você não tem mais como, né, depurar o calor intenso irradiado pelo fator abiótico, que seria a energia solar. Então, você causa um desequilíbrio no ecossistema. Isso é fato, isso é fato. Né? Então, quanto mais a gente devasta, mais alterações climáticas e mais tragédias a gente vai causar. Né? E isso é fato, não tem refutação para isso.
né? A gente vê os estudos aí, é um ou outro pesquisador maluco aí que acha que não acontece aquecimento global porque faz frio. Nossa, quase nevando em Curitiba, então não tem aquecimento global. Não, gente, isso é alteração, isso é variação de estações do ano. Isso vai acontecer normalmente, mas não é porque está tendo frio ou nevando que não está tendo aquecimento global, né? Então a gente vê aí uma série de refutações insustentáveis com relação aos dados apresentados sobre a questão das alterações climáticas, ok? O professor me disse uma vez que a Amazônia não é o pulmão do mundo, e sim os oceanos. Ah, sim, isso é verdade? Sim, mas é que a gente não está preocupado só com o oxigênio, né, Tiago? A gente não está preocupado só com isso. A gente está preocupado também com todos os seres que estão no planeta, porque a gente faz parte de um ecossistema. Nós necessitamos de outros seres vivos, nós necessitamos da vegetação, né? E não só para respirar, mas também para se alimentar. É que na questão de abelha, né? Aquela questão lá das abelhas, que houve uma observação da diminuição das abelhas. E a abelha é extremamente importante, porque sem abelha ninguém come, né? Sem abelha não tem polinização, sem abelha não tem transferência, né, de pólen, né, entre as plantas, e a gente acaba não tendo essa recomposição da camada de vegetação. Então, assim, cada ser vivo do planeta tem a sua função dentro do ecossistema, né? E quando você devasta totalmente uma área, você perde todo esse ecossistema em que os seres todos estão ligados, inclusive nós. A gente é muito prepotente em achar que a gente não faz parte disso. A gente é muito prepotente em achar, né, que a Terra e o que ela nos fornece, nós somos donos disso e nós podemos devastar conforme o nosso bel prazer. Não é bem assim, né? Porque nós fazemos parte. Se isso acaba, se o nosso ecossistema acaba, a gente acaba por consequência, né? Então, por isso que o homem ele tem que ser inteligente o bastante para poder preservar e poder explorar de forma sustentável, para que não acabe, né? Para que a gente não sofra as consequências desses danos irreversíveis, né? Totalmente egocêntrico, Thiago, sempre foi, né? Sempre foi. Esse é o maior desafio, na verdade, né? O maior desafio, acredito, da humanidade é colocar na cabeça do homem que ele não é o centro do mundo, né? O centro da Terra. Ele não é, né? Não é o centro de nada, na verdade. Nós só fazemos parte. Oi, Daniel. Eu coloquei aqui os links, Daniel, para vocês. Ó, tô jogando aí de novo, tá? Link do OneDrive, para você ter o acesso aos slides. Professor, o planeta já passou por diversas eras glaciais e que elas ocorreram em mais ou menos 50 a 100 mil anos na Terra. A ação do homem só agiliza isso? Na verdade, todo esse processo, Herzer, é um processo natural, né, da Terra. A Terra está em constante alteração, né, físico-química, ok? O que o homem, né, tem que fazer é se adaptar da melhor forma dentro dessas alterações, mas as ações do homem só agilizam processos, exatamente, processos que decorrem das nossas ações, né? Então, assim, realmente tiveram eras, né, diferenciadas, né, por exemplo, eras glaciais, mas toda essa evolução físico-química que acontece no planeta, né, ela ocorre naturalmente. Só que tem um porém, né? O homem, ele tem contribuído, né, para a degradação desses ecossistemas em que nós hoje fazemos parte. Então, o que acontece? Em determinados períodos, você não tinha o homem atual, né? Nós, né? O Homo sapiens, né? Atual, nessas eras, por quê? Porque não propiciava, né, a vivência desse ser vivo, né, do Homo sapiens. Mas agora que nós estamos aqui, nós temos que fazer de um tudo o possível para poder prolongar a nossa estadia aqui, né, de acordo com a evolução do planeta.
né? Então, nós temos que acompanhar essa evolução, né? E fazermos com que façamos parte disso e que a gente prolongue a nossa estadia aqui, né? Então, é engraçado, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, existe vida além Terra, além planeta Terra? Com certeza, né? Quem somos nós para acharmos que somos os únicos na galáxia? Só que provavelmente seres diferentes que se adaptam a outros fatores físico-químicos, né? Então, aqui no planeta Terra, nós nós vivemos por quê? Porque existe oxigênio, existem elementos químicos, né, e físicos que nos permitem viver nessa condição. Mas quem sabe daqui milhões de anos em que nós não estaremos mais aqui, não vai existir um outro tipo de ser vivo que se adapte, por exemplo, a respirar enxofre, né? Então a gente não sabe. É bem isso, né? Agora, se eles nos visitam, isso é outros 500. Sim, exatamente. Agora, se eles vêm para cá, é outros 500. Eu também penso assim, né? Então, assim, eu não creio que nós sejamos os únicos mesmo, porque, né, o universo é infinito. Ai, gente, a gente fica meio pirado pensando nisso, né? Ai, às vezes eu fico assim, pensando, meu Deus do céu. Nem é bom ficar pensando tudo isso, que a gente se sente tão mal, sente um nada mesmo, né? Eu me sinto um nada. Às vezes eu vejo os documentários, eu adoro aquele físico, Neil deGrasse. Aí, às vezes eu fico assistindo os documentários dele. Ai, gente, eu me sinto um nada. Nossa, terrível. Aliás, quem quiser, o cara aí procura no YouTube, procura aí, nunca tem, ele tem os documentários muito massa. O grande paradoxo é que a degradação do homem em razão da tecnologia e conforto acaba por tornar o ecossistema inóspito a própria vida humana, com certeza, Thiago. Mas a gente podia associar o quê? Essa tecnologia, porque é aquilo que eu falei, ninguém precisa morar, né, numa oca, ninguém precisa morar na caverna, não é essa a questão, né? Mas nós somos inteligentes o bastante para quê? Para associar tecnologia à preservação, para estender a nossa estadia aqui, ok? É essa a preocupação. Eu acho que cabe muito bem aí, que nem a questão da agrofloresta, tecnologias de construções sustentáveis. Então, existe tanta coisa que a gente pode explorar, só que, assim, num sistema capitalista selvagem em que a gente se encontra, as pessoas não querem gastar com essas políticas sustentáveis, porque, querendo ou não, existe um custo, elas ainda são caras. Então, não tem que achar um jeito de baratear isso para que seja acessível, né? Difícil convencer o G5, então é isso que eu tô falando, exatamente. Continuando, então, a recuperação da natureza, né? Então, apesar da natureza conseguir se regenerar, a gente precisa aplicar conhecimentos e investimentos para que haja esse consenso e essa simbiose entre planetas, seres humanos e a tecnologia envolvida, ok? Então, entender a Terra e como ela funciona e interagir com ela, esse é o grande pulo do gato, né? A gente ser capaz de transformar ações sustentáveis junto à ciência e tecnologia para que isso fique acessível a todos e que a gente possa preservar o que a gente tem, o pouco que a gente tem, né? Na verdade. Continuando, a gente na casa. Vocês veem, né, gente? É um debate, na verdade, eterno, não é? Daniel, Ricardo Felício seria um desses pesquisadores citados pela Prof? Sim, tem alguns pesquisadores que refutam essas ideias, né, de degradação do meio ambiente, mas não tem como refutar, porque se você for atrás das pesquisas, dos artigos científicos publicados, né, você tem mais artigos corroborados nessa área, né, para essa linha da degradação realmente causada pela ação do homem, do que refutando essas ideias. Né? Então, existem mais provas de que realmente isso está ocorrendo do que provas refutando isso, tá bom? Então, se você for ver, é que é o teu negócio, né, gente? Aquilo que eu falo, não sei se você faz aula, Daniel, não sei se você faz aula comigo de metodologia científica, mas é o que eu falo lá na aula de método científico, né? A ciência, ela tem que estar aberta a refutações, né? Aí,
vale da evolução científica você perceber quais dados e quais fatos estão sendo apresentados em que se prova determinada teoria e quais estão refutando aquela teoria. Se você tem mais teorias, mais corroborações, né, mais artigos científicos sendo publicados corroborando aquela determinada teoria, uma ou duas ou três que refutem não tem força para provar que aquilo não é verdade. Entende? Então, quando você tem provas fatídicas, né, fica difícil de você conseguir refutar, tá certo? Então, assim, existem N estudos, N documentários que falam sobre isso, né, com dados importantes, com dados reais, né, muitos dados a partir, né, de observações e testes e experimentações, mas que estão sendo aí divulgados e estão sendo corroborados ao longo dos anos, ok? Mudança nos hábitos de consumo. Não queria falar nome, Daniel, mas já que você comentou, né? É isso que vale. Vocês irem atrás das teorias e com olhos, né? Com olhos racionais e imparciais, tirarem as suas conclusões, ok? É isso que eu ensino lá para vocês em metodologia, né? Bom, mudança nos hábitos de consumo e regeneração da natureza no cenário pós-pandemia. Gente, eu assisti um bate-papo muito interessante, inclusive eu coloquei para vocês aqui o link, né? Em que vocês devem ter percebido aí na mídia, né? Que com relação aí ao período de pandemia, né, em que você tem um fluxo menor de tráfego e pessoas e até emissões e produções, né, das grandes indústrias. Então, teve uma redução nesse sentido, né? Você observou, então, que muitos habitats, né, estavam sendo recuperados, regenerados, animais aparecendo, né? Então, foi uma questão bem interessante e foi temática de um trabalho, né, dessa palestrante aqui sobre regenerar é possível, cenários de um novo normal e sustentabilidade. Então, a partir daí, né, novos estudos e novas discussões sobre questões de sustentabilidade começaram a surgir a partir dessa paralisação que houve durante esse período de pandemia, né? Então, foi um start aí, foi um combustível, né, para voltar a falar sobre sustentabilidade, né? Então, aí o que eu falei, né, que com a diminuição do fluxo diário, opa, não, socorro, volta, né? Então, foi o que eu falei aí, né, que com a diminuição do fluxo diário, né, notou-se a capacidade de regeneração de alguns ecossistemas, de algumas regiões, né, então com águas mais límpidas, ar mais puro, né, uma série de situações interessantes que foram observadas e que estão sendo estudadas, né, para se comprovar que realmente foi durante esse período de descanso aí para a Terra, né? Então, segundo a palestrante, né, a gente desrespeita essa possibilidade de recuperação, uma vez que a gente não dá descanso, que a gente não dá trégua, né, para a Terra poder depurar toda essa poluição que a gente joga nela, né? Então, é uma situação bem interessante se observar em que estudar tecnologias, estudar novos processos e procedimentos para que haja uma compensação, um equilíbrio entre o lançamento de poluentes e a depuração e o tempo de depuração da terra, né? Então, deu aí uma nova uma renovada nesses estudos com relação a esse equilíbrio ecológico, tá? Por exemplo, né, até um dos dados observados, né, foi que nesse período de pandemia, a China, por exemplo, divulgou que deixou de emitir 150 milhões de toneladas de CO2 nas últimas semanas, né, lá de fevereiro, março, abril, né, então foi algo que foi divulgado, né, e pôde-se observar algumas alterações, né, significativas e, né, interessantes nesse sentido de recuperação da terra. Então, é algo que abriu portas, abriu caminhos para novas pesquisas e novos pensamentos sobre a questão da sustentabilidade. Aí, Marcelo Gomes, que é um autor
né, sobre, que é um autor, doutor em ecologia e ciência do ambiente, né, ele, não só ele, como vários pesquisadores, né, traçam, então, a crise ambiental como sendo um triângulo, né, importante, né, é um vínculo entre esses três fatores que acabam culminando nessa crise ambiental que a gente está hoje, né? Então, é a questão populacional, a questão de recursos naturais e de poluição. Né? Então, você tem um acréscimo, né? Um acréscimo populacional, no índice populacional, utilizando demasiadamente recursos naturais e poluindo cada vez mais. Porque, obviamente, quanto mais gente você tem, mais consumo você tem, mais produção você vai ter. Né? Então, como encontrar esse equilíbrio? Léo, qual o nome do doutor? Esse cara aqui, Marcelo Gomes. Tá bom? Ele publica alguns artigos interessantes sobre a questão da crise ambiental. Ok? Então, eu sempre coloco o nominho da pessoa, ok? Esse aqui, inclusive, esse slide eu tirei, né, dos princípios de ecologia, que é uma aula dele, tá bom? Eu sempre coloco referência, né, porque eu não posso roubar a autoria de outra pessoa. A gente discute aqui, mas eu preparo minhas aulas baseadas nesses... E sempre coloco aqui a referência de onde eu tirei. Não dentro da norma 6023, né, dentro da normativa de colocação de referência bibliográfica, mas sempre tem aí o nominho da pessoa que contribuiu, que eu peguei aí o material para debater aqui com vocês. É isso que você perguntou, Léo? É só bater no Google lá, no Google Scholar. Para quem não sabe, Google Acadêmico, né? Ou Google Scholar. Google Acadêmico é um braço do Google para filtrar, né? Ah, isso mesmo, beleza, Léo. O Google Acadêmico é um braço do Google para você pesquisar assuntos mais científicos, né? Então, qualquer assunto aí que você queira pesquisar, bate lá no Google Acadêmico. Então, vai lá no Google normal, digita lá, Google Acadêmico, tá? Porque daí filtra, não vem propaganda, não vem porcaria, não vem blog, vem só material interessante para vocês. Então, vem aulas, vem PDFs de apostilas, de autoria de professores, doutores, né? Mestres, doutores. Vem também artigos científicos, teses, dissertações, né? Então é bem bacana procurar aí pelo Google Acadêmico, que é o mais simples aí que a gente tem, mas que tem uma gama bem grande aí de produções bibliográficas para vocês pesquisarem. Daí tem as plataformas mais específicas, né? Que daí é plataforma Cielo, portal da CAPES, etc., que daí a gente vai falar lá na aula de metodologia, pessoal. Fazendo uma miscelânea aqui entre a aula de ciência do ambiente e a aula de metodologia, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Bom, então a gente estava falando sobre esse tripé, né? Sobre esse triângulo em relação à crise ambiental, né? Que quanto mais há o crescimento populacional, mais gente você tem, utilizando, né, maior quantidade de recursos naturais, como água, energia, né, e vários outros produtos derivados do petróleo. Então, assim, gente, a indústria petrolífera domina, porque tudo que a gente usa é proveniente do petróleo, né? Então, você tem, assim, muitos materiais provenientes do petróleo, né? Então, N tipos de plásticos, polímeros, resinas, solventes, hidrocarbonetos, tipo, uma série, né, de materiais que são usados em diversos tipos de indústria, né? Então, é uma coisa, assim, que não tem o que fazer. Uma hora vai acabar e não vai ter o que fazer, entendeu? Então, assim, não é isso que a gente tem que barrar, mas sim a consciência de sempre reutilizar, né? Tentar reutilizar ao máximo o que é gerado. Mas, como eu estava falando, né? A questão do crescimento populacional e uso demasiado de recursos naturais e a questão, né, do aumento de produtividade, consequentemente poluição, né? Acaba que essa questão da concentração populacional e do crescimento populacional desenfreado, né, acaba gerando também essa crise ambiental. Né? Então, aí tem um gráfico, né? Esses dados, peguei lá do professor Marcelo também, tá?
do professor Marcelo Gomes, ele colocou, né, numa das aulas, são dados de 2013, se não me engano, né, que a Ásia, por exemplo, abriga mais de 60% da população da população mundial. Gente, travou? Tá tudo bem? Aconteceu aqui veio um recado que estava tentando reconectar. Vamos dar uma pausa aí para ver se restabelece. Travou, né? Agora voltou ao normal? Ah, beleza. Então, pessoal, né? Só voltando aqui. Então, a gente vê que a Ásia, né, abriga mais 60% da população mundial. Então, a gente não tem uma distribuição equilibrada, né, do índice populacional. A China e a Índia sozinhas, por exemplo, né, ocupam de 21% e 17%, respectivamente, essa população mundial, né? Então, aí vem aí seguido de África, né, com 840 milhões de pessoas, sendo 12,7%, e os 710 milhões de pessoas da Europa correspondem a 10% da população mundial. A América do Norte tem uma população de 8%, e a América do Sul de 5,6%, e a Oceania em torno de 0,9%, isso numa distribuição continental, né? Aí você observa isso, e daí já começa crises sociais e crises raciais, né? Então, isso é uma questão muito delicada, porque acabam surgindo políticas de intolerância, políticas, né, de tentar controlar esse crescimento populacional, e políticas muitas vezes que não são nada inteligentes e nada eficazes, né? Então, são situações... Ai, cadê o negócio para mudar? Que não aparece mais aqui. São situações que devem ser estudadas cuidadosamente, né? Até eu coloquei aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, pessoal, eu assisti esses tempos um documentário super interessante chamado Child Nation, né, que é a nação do filho único, né, que é dessas duas cineastas, né, chinesas. Elas lançaram esse documentário ano passado, então um documentário fresco, que fala sobre a política do filho único na década de 80 na China, né. Não sei se vocês lembram que a população chinesa, né, o governo chinês instituiu que um casal só poderia ter um filho, né? E que se tivesse um segundo filho, deveria pagar, né, uma multa ou né, pagar para o governo, né, uma multa referente a esse segundo filho. Então, assim, foi uma coisa muito chocante esse documentário. Se tiver oportunidade, assistam. Eu acho que ele está disponível na plataforma da Amazon, mas tem no YouTube também. Esse link do YouTube que eu coloquei é só o trailer, tá bom? Para vocês acessarem lá se quiserem, né? Mas é um documentário muito chocante sobre como a civilização, às vezes, ela é massacrada de forma, né, impensada, e depois a própria população tem que sofrer com essas consequências, né? Então, você tinha situações terríveis, né, com relação a essa política do filho único na China, e que problemas sociais, né? Então, hoje é outra política. Atualmente, a política é de 2 filhos. Então, você pode ter até 2 filhos, né? E além disso, criou uma crise também de uma crise com relação, né, à identidade, uma crise com relação à misoginia e à discriminação de gênero, né? Então, quando nascia mulher, porque a mulher, né, ela gesta, ela gera, as meninas eram abandonadas ou assassinadas ou mortas, né, quando nasciam. Então, era uma situação bem crítica mesmo. Então, é bem chocante, assim, o documentário. Acho válido
se vocês quiserem, né, assistirem aí, vem feriado, o que vocês acham? Assistindo comentário, né? Adoro. Ai, gente, deixa eu tomar uma água que eu tô com um monólogo eterno. Ai, meu senhor. Então, a Dogo, um documentário... Ai, travou, gente. Vai travar. Acabei de receber uma mensagem. Espera. Ai, internet. Por quê? Bom, voltou? Acho que sim, né? Então, assisto. Eu sou super televisiva. Acho documentários super válidos. Ainda mais... Não travou? E eu aqui, tipo, esperando, né? Mas que bom. Acho super válido documentários, ainda mais documentários que utilizam de referências, né? Então, assim, documentários que apresentam referências no final, eu acho show de bola, porque daí baseou-se, né, em referências bibliográficas, foi atrás de conhecimento científico para poder, né, produzir aquilo. Então, é bem interessante. Bom, pessoal, então, dada a dica para vocês, a gente, né, tem aí um estudo de Miller, de 2007, né, esse pesquisador, né, se você bater também lá no Google Scholar, né, no Google Acadêmico, Miller, 2007, você vai observar esse estudo em que, nessa época, né, observou-se que o aumento populacional estava crescendo numa taxa exponencial de 1,2% ao ano, né, então num aumento médio aí de 214 mil pessoas por dia e 8.900 por hora. Gente, parem! Para o bonde que eu quero descer, né? Mas é isso aí. O que a gente aprende em ecologia? A gente vai falar disso aula que vem, né? Ecologia, o que funciona? Como é que funciona para as espécies? Qual que é o intuito das espécies? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Lembra disso? Está mais que perpetuado. Porque o que acontece? A gente não tem predador natural, né? Não tem. Então, como a gente não tem predador natural, a gente está se multiplicando cada vez mais, né? Então, a população está crescendo numa curva aí exponencial. Então, aí basearam, né? Teve uma teoria que a gente chama de teoria malthusiana, não sei se vocês lembram, a gente estudava isso lá no segundo grau, né? Até acho que no primeiro grau também, que a teoria malthusiana, né, sobre um ensaio sobre o princípio da população, né, a produção em que Thomas Robert Malthus, dizia que a produção de alimentos só cresce em progressão aritmética, enquanto a população tem tendência a crescer exponencialmente. E aqui ele apresentava um ponto de crise, em que os recursos seriam escassos, a população aumentando demasiadamente, e que aqui não haveriam mais recursos alimentícios ou recursos ambientais para continuar com a espécie, né, no caso humana. Então, essa seria a teoria básica de Malthus, né? Mas essa teoria, ela não se concretizou, porque Malthus, né, não levou em conta o quê? Que ele fazia essa análise do crescimento populacional em uma determinada região, na região dele, na Europa, né, mais precisamente em Londres. Então, quando houve a Revolução Industrial, Malthus não previu isso. Malthus não previu a Revolução Industrial, que trouxe, então, ao mundo, né, novas tecnologias de produção em massa, né, para poder, então, suprir a demanda desse crescimento populacional, desse boom populacional, né? Então, isso aconteceu, e a Revolução Industrial foi capaz de mudar esse cenário. Então, a Revolução Industrial foi importantíssima e caiu por terra, então, essa teoria malthusiana. A população não cresceu,
num ritmo de progressão geométrica, porque ela não dobra a cada 25 anos, né? E a modernização tecnológica conseguiu ampliar, né, o desenvolvimento de cultivos. Né? Então, assim, não é que a professora fala para vocês que não pode plantar, não pode, o agro é morte, não sei o quê. São como as coisas são conduzidas. Tem que ter desenvolvimento tecnológico, tem que ter comida para todo mundo, tem que plantar bastante, tem que ter isso, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. E existem vários estudos que apresentam essa possibilidade de sustentabilidade e equilíbrio, né? E é nisso que a gente tem que focar agora. Né? Então, essa revolução industrial, ela vai tendo as suas devidas evoluções. A gente teve a primeira revolução industrial, a gente já está na quarta, quem dirá para uma quinta, logo mais, né? Aí com a indústria 4.0 e assim por diante. Então, a gente tem aí uma evolução, né, nesse sentido tecnológico também, né? Contanto que um grande embate aí e um grande debate entre os estudiosos com relação ao crescimento populacional sobre a questão do desemprego. Né? Então, se você tem aí na indústria, na revolução industrial, né, numa quarta etapa que nós estamos passando com relação à automatização e desenvolvimentos tecnológicos para automatizar processos produtivos, onde que o humano vai encontrar, né, o seu sustento, a sua, né, a sua capacidade de prover. Né? Então, isso tudo é um estudo que também está sendo desenvolvido, socialmente falando. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu ouvi uma vozinha aí. Tiago, IA, o que é isso, filho? Inteligência artificial, sim. Aí daí a gente entende, né? Olha só como a gente é pegado em inglês. Ao inglês. Né? Então, é esse um embate, né? Que daqui a determinado tempo, né, não vai ter mais emprego para as pessoas, né? Então, a gente tem que buscar soluções. Então, existem vários estudos sobre a questão de renda básica, universal, sobre a questão de agroflorestas, de produção sustentável, né? Então, existem vários estudos a respeito disso e é nisso que a gente tem que agora focar. Alguém quer falar alguma coisa que está abrindo o microfone aí? Pode falar. Prof, eu não entendi. O Malthus fez esse estudo antes da Revolução Industrial, prevendo que a população ia crescer exponencialmente Da Revolução e uma hora a Industrial. gente Sim. ia faltar recurso para todo mundo, certo? Sim, ia entrar em colapso. Poxa, mas aí a Revolução Industrial não foi um fator para aumentar isso ou foi um fator que mostrou que não é bem assim? Eu não entendi muito bem como que essa teoria não se concretizou. Então, não se concretizou porque como esse estudo de Malthus foi realizado antes da Revolução Industrial, né? Então foi numa época, né, em que a produção agrícola era realizada apenas, né, pelos produtores locais e assim por diante, né? E não observou-se, né, a questão da Revolução Industrial. E além disso, ele estava avaliando uma determinada região apenas, que seria Londres, né? Não se concretizou, por quê? Porque com o advento da Revolução Industrial e também com a questão da globalização, em que você tem maior facilidade de importação, exportação e conexão entre os 5 continentes, né, ele não previu isso, porque esse estudo é de antes da Revolução Industrial. Né? Então, como ele não previu isso, o estudo dele caiu por terra, né? Em que ele disse que ia chegar numa hora que ia ocorrer um colapso, né, em que não haveriam mais recursos, nem naturais, nem alimentícios, né, e que a população ia crescer demasiadamente e uma hora ia entrar em colapso e não ia ter mais recurso nenhum, né, mas a gente, é aquilo que eu sempre falo, Léo, o humano, ele é inteligente, ele acaba, né, solucionando problemas, criando tecnologias, que foi, no caso, o advento da Revolução Industrial, que trouxe para a produção agrícola, por exemplo, uma consequência no aumento de produtividade de alimentos, por exemplo. Entendeu, Léo? Beleza, Léo?
Professor, boa noite. Oi. Só Oi, queria Jean. fazer uma... Tudo bem? É que Tudo bem? Tudo. É que por várias vezes, no site eu não estou conseguindo entrar, né? Daí falou que era um problema, porque é celular, não consigo entrar, mas tá mostrando que eu não sou mais participante. Então não tá vindo nem as mensagens que estão postando, não tá vindo para mim. Você tá E o dizendo no slide que a chat? senhora tá... Do chat, E os slides que a senhora está mostrando para mim, só está aparecendo os primeiros nomes, porque a teoria de Mateus não ser o restante, Tá tá cortado? tudo embaralhado. Tá tipo, parece escada, um monte, não dá para ver. Desde o começo tá assim. Nossa, Não Jean, vi o e-mail da senhora, não vi nada. Só vi o começo do e-mail, só aparece professora, mais nada. Putz, você quer anotar meu e-mail aí, Jean? Daí você me manda um e-mail, eu te mando os links, mando tudo para você, já que você não está conseguindo ter acesso ao chat. Sim, peraí. Mais Passa alguém pra tá mim. com algum problema nesse sentido? Eu sei, Jean, que pelo celular é bem complicado mesmo. Eu estava conversando com o pessoal da TI, sabe? O acesso pelo celular realmente acontece essas situações, dependendo, né? Você quer anotar, então? Por favor. Então, vamos lá, já. M de Maria, S de sapo, MS, ponto, Cauano, K-A-W-A, N de navio, N de navio, N-O, isso, ms.cauano, arroba, gmail.com. Repete aí para mim, para eu ver se anotou certo. ms.cauano, @gmail.com. 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 Isso. Tá bom? Isso. Daí qualquer coisa me manda um e-mail lá. Ou então você pode me mandar mensagem aqui pelo chat. Eu não sei se você tem acesso. Você é de São Paulo, Jean? Sou de São Paulo, sou da Van Gogh. Ah, tá. Qualquer coisa, entre em contato também com algum professor lá da Van Gogh, porque eu tenho eles no Whats e tal. Daí qualquer coisa, eles entram em contato comigo. Comunica Sim. lá teu coordenador da Van Gogh, que ele tem contato também com o pessoal da TI, da FATEC, quem sabe ele possa te ajudar também nesse quesito. Não, é que até mesmo eu estava tendo alguns problemas para acessar algum desses links que seriam de vocês aí. Eu falei lá com o coordenador, com o diretor, me passou os links Ixi, acho originais, que né? tá. Tá. Passou os links originais, porque eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Então eu perdi muita aula. A aula da senhora, eu tive algumas, do professor Felipe também, não consegui ter. Então ele me regularizou essa parte. Eu só não estou conseguindo acessar as aulas que foi passado. Eu não sei como que eu faço para acessar elas. E aí, no caso, É teria pelo como link mandar da para mim por pastinha e-mail? daí, Jean. Qual pastinha, no caso, seria? Aqui Eu passei no chat, só que você não está tendo acesso ao chat, né? Mas você não está não conseguindo ver, né? tô recebendo. Só que o link é enorme, eu não vou conseguir digitar aqui para você, né? Então, eu te aconselho a fazer isso, Jean. Se você puder entrar em contato lá com o seu coordenador, que daí eles me comunicam, entendeu? Ou então me manda um e-mail que eu te passo lá o link da pastinha, tá bom? Mas a gente vai Sim, eu mando conseguir se pelo e-mail. acertar. Tudo bem, obrigado, tá? Imagina, que é isso. Valeu. Valeu. Bom, Léo, você entendeu lá, então, essa questão da teoria malthusiana, por que ela não se concretizou? Entendi, prof. Então, tá bom, valeu. Bom, pessoal, continuando aqui, para a gente finalizar essa parte, né, da teoria malthusiana, então,
A questão, né, que não se concretizou é porque não observou-se esse dado que Malthus colocou, que ocorreria um crescimento populacional em um crescimento exponencial, né? Em ritmo de progressão geométrica, então isso não ocorreu. Ele não contou com a questão da revolução industrial, que impulsionaria a produção agrícola de forma mais ágil e mais eficaz para alimentar toda uma população, né? E assim a fome e a miséria, então, não poderiam ser atribuídas à incapacidade produtiva de alimentos, mas sim a má distribuição, né? Então, não é as pessoas passam fome não porque não tem comida, né? Mas sim porque há a má distribuição de todos esses recursos, né? Então, essa que é a questão, ok? Então, Malthus não estava certo com relação à sua teoria, então ela foi refutada e foi observada que ela não se concretizou. Mas, pessoal, a gente falou, e como a gente pode encontrar um equilíbrio, então? Bom, gente, o único meio efetivo de preservar e, ao mesmo tempo, utilizar os recursos naturais é através da conservação desses sistemas ecológicos, né? De você manter, né, esses sistemas inteiros, né, no quesito assim do manejo de processos ecológicos em grande escala. Então você mantém esses ecossistemas, né, para que haja essa interação, né? Então o ambiente, com auxílio de novas tecnologias desenvolvidas pelo homem, porque o homem, né, sempre está em constante evolução e desenvolvimento, deve ser capaz então de depurar esses lançamentos de componentes não naturais da Terra. É aí que a gente vai entrar no quesito de tratamento de resíduos. Tá? Então, tentar minimizar ao máximo, reduzir ao máximo a emissão desses poluentes provenientes das indústrias. Porque as indústrias a gente não tem como parar, mas a gente tem como regulamentar, como controlar, né? Parar não porque a gente necessita, a gente precisa. Seria utópico achar que todo mundo viveria como ripongo, né, em comunidades, no meio da floresta, seria maravilhoso, mas a gente demanda de certo conforto, as pessoas têm ritmos, né, diferentes, as pessoas pensam diferentes uma das outras, que é, inclusive, o que nos difere dos outros animais, a nossa consciência como indivíduo, com as nossas preferências e as nossas próprias opiniões, mas chegar a um consenso, né, em relação à utilização desses recursos e à preservação deles. Link do Drive, de novo, Lucas, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bom, tenho aqui do Teams, tá? Do OneDrive. E você quer também do Google Drive, tá aqui também. Bom, ó, OneDrive aqui, Google Drive aqui, beleza, pessoal? Bom, então, a gente tem que pensar o seguinte, a ciência ambiental e o ambientalismo, como que a gente tem que relacionar, né, as nossas ações com o ambiente. Então, para a gente buscar entender as situações dentro de um contexto global, no quesito de biosfera, ecossistema, e que todos os seres vivos estão conectados, porque um depende do outro, por mais que a gente tenha evolução tecnológica para conseguir, né, suprir as nossas demandas, a gente precisa dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles são imprescindíveis para a nossa existência nesse planeta. Então, se a gente não tiver oxigênio, a gente não respira, a gente não vive. Se a gente não tiver aquele ecossistema marinho, a gente não sobrevive, né? Porque a gente não vai ter determinados alimentos se a gente não cuidar das nossas florestas, se a gente continuar desmatando demasiadamente, inconscientemente, inconsequentemente, né? A gente também não vai sobreviver porque a gente depende daquilo, e não é só para respirar, mas a gente depende de toda aquela fauna e toda aquela flora, porque o ecossistema, ele faz parte de algo maior, né? E não só de exploração. A gente, como homem, tem a visão de que a Terra ela só deve ser explorada,
Não, ela não deve ser explorada. Ela pode ser explorada, porém de maneira consciente, de maneira sustentável, né? Para que não acabe, né? Devastando tudo e que a gente tenha que sofrer para uma readaptação de um sistema que entrou em colapso. Né? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, a gente tem que parar de pensar assim, como o homem sendo o topo, né, de todo um sistema, né, mas sim pensar de forma ecológica e não egocêntrica, de maneira que nós fazemos parte desse sistema e não que nós dominamos esse sistema, porque na verdade, meu amigo, não é a gente que domina nada. Se a gente for pensar bem, né, o que são as forças, né, naturais em comparação com as nossas possibilidades, né? Com a nossa capacidade. Ilusão total, com certeza, Thiago, ilusão. Então, da maneira que a gente está levando as coisas, a gente vai chegar realmente numa situação bem delicada em que a gente vai somente, né, diminuir o nosso tempo aqui, né, no planeta. A gente só vai fazer com que reduza esse tempo. E quem mais sofre com isso são os menos afortunados. E os menos afortunados são quem? Somos nós que estamos aqui, eu lecionando para vocês. Então, né? Então, assim, a gente tem que parar de pensar no individualismo e começar a pensar em coletivo. Tá? E isso é uma coisa que está difícil de tirar do homem, né? Esse egocentrismo, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham essa consciência de que nós fazemos parte e que a gente tem que agora estudar o quê? Ecologia e ecossistema, que é o nosso próximo tópico dos próximos slides. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Prof, o link do Android pede para fazer uma conta no Teams. Mas você já não tem, Thiago? A conta no Teams? Você não tem? Como que vocês acessam? Ai, Jesusinho, Thiago, não sei te dizer agora, homem. Pior que os que diz que com o mesmo link, com o mesmo acesso. Putz. Ai, senhor, então vai lá pelo Google Drive, então, Thiago. Beleza? Eu vou continuar lançando no Google Drive também. Inclusive, meu amor, eu até tive que comprar um pacote. Tô com 2 tera agora no Google Drive para poder lançar esses materiais para vocês. Usa o Drive, então, usa o Google Drive, tá bom? Quem não consegue acessar lá pelo OneDrive, usa o Google Drive. Mas tem um tutorial, gente. Tem um tutorial de acesso ao OneDrive. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês, só um pouquinho. Deixa eu achar. Eu acho que talvez, se vocês assistirem o tutorial, vocês talvez consigam. Ops. Aqui. Ó, gente, tem esse tutorial aqui, tá? De acesso ao OneDrive. Então, se vocês quiserem, mas também, gente, vocês podem acessar aí o Google Drive, sem problema nenhum. Eu vou continuar postando lá no Google Drive também, tá bom? Eu vou usar essas 3. E tem também os vídeos, pessoal, no meu canal do YouTube, que eu também lanço lá. Só que daí é só videoaula, né? Não tem acesso a conteúdo de slide, né? Isso não tem, tá? Vendo uma aulinha de química aqui. Daí fica aberto. Deixa eu pegar aqui para vocês o link do meu canal do YouTube. Aqui, ó. Aqui no meu canal do YouTube, eu coloco as videoaulas, tá? Daí é só as videoaulas. Ok?
Vai travar. Vai travar. Tô tendo uma mensagem aqui. Travou um pouquinho, né, gente? Mas acho que agora já voltou ao normal. Tá. Estão conseguindo ver o slide? Dá um F5 qualquer coisa aí, tá? Eu coloquei aqui outro slide agora, né, da continuidade. Então, a gente fechou a parte de sociedade e meio ambiente. Meu Deus, até que enfim, né? Porque a gente fala pra Cacilda, quer dizer, gente, eu, né? Sempre num monólogo aqui. Ainda bem que eu tenho participaçõezinhas, né, de alguns queridos aí. Tudo é muito bem-vindo, tá, pessoal? Se vocês tiverem, assim, experiências interessantes para dividir com a gente, podem jogar aí no chat, podem falar, tá bom? Bom, então eu passei para vocês aí os links, tá? Do Drive, do OneDrive, que é da mesma plataforma aqui do Teams. Coloquei para vocês um tutorial, o link de um tutorial, um vídeo tutorial para acesso do OneDrive. É para professor e para aluno, tá? Esse tutorial. Então, é para professor no sentido de colocar o material no OneDrive e para aluno no sentido de poder ter acesso. E daí eu coloquei também o link do meu canal no YouTube, para quem quiser acessar lá, fazer parte do meu canal, se registrar, compartilhar, acionar o sininho, né? Vocês podem entrar lá no meu canal, tá bom? Gente, que vergonha, porque eu não sei fazer as coisas, é tudo muito novo para mim, nunca pensei em virar youtuber, então é tudo muito novo para mim, sabe? Então, assim, eu gravo as aulas e eu jogo lá, porque daí se vocês precisarem, né, ver e tal, tem lá no YouTube também. Ok, people? Bom, então aqui a gente entra, né, para falar do novo conteúdo, que é a parte de ecologia. Querendo ou não, a gente tem falado disso quando estávamos aí no conteúdo de sociedade versus meio ambiente, né? Eu ainda não coloquei esses slides, tá, pessoal, na pastinha, porque eu ainda estou desenvolvendo. Vocês veem que os meus slides, eles são... Eu coloco, né, os slides, porque eu vou, na verdade, elaborando eles. Eu estou tendo que elaborar material novo, né, para vocês, porque quando eu dava aula presencial, a gente discutia muito, eu trazia os artigos, então eu estou tendo que compactar tudo isso em slides para trazer material para vocês e vocês terem conteúdo de consulta e leitura, né? Então, colocando os links de acessos para vocês e tudo mais, né, das fontes que eu pesquiso, porque por isso que não está lá, tá bom ainda na pastinha, mas eu vou colocar até esse final de semana esses slides lá, ok? Aqui, nossa, só tem 15 slides ainda. Eu ainda estou montando esses slides aí de ecologia. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a falar, né, sobre esse termo, né, que foi empregado pela primeira vez por um biólogo alemão, o Haeckel, né, em 1866. Né? Então, se você for pensar bem o termo ecologia e como nós entendemos a ciência do ambiente, como nós entendemos essas relações, né, entre a fauna, a flora, os ecossistemas em si e toda a biodiversidade, e nós inseridas, nós como seres humanos inseridos nesse meio, né, é algo relativamente novo. Né? Então, ele lançou a obra em 1866, né, chamada de Morfologia Geral dos Organismos, né, e uma citação dele é que ele diz que, por ecologia, entendemos que é a ciência que trata da totalidade das relações do organismo com o ambiente. O que é o organismo? A gente é um organismo, né?
Então, nós somos um organismo num determinado ambiente. Então, como que a gente se relaciona? Assim como um mosquito, um inseto também é um organismo em determinado ecossistema ou ambiente, né? E assim por diante. E como esse organismo se relaciona com o ambiente, compreendendo em sentido lato todas as condições de existência, né? Então, todas as existências, todos os seres vivos, como eles se relacionam com a biosfera, com a Terra, com o planeta, tá? Então, aí que surgiu o termo ecologia, ok? E lá no livro dele, né, no livro A Morfologia Geral dos Organismos, né, ele foi o primeiro, então, a abordar e separar, né, os reinos. Lembra disso? Lá do ensino médio, né, e do ensino fundamental, que a gente estudava os reinos, né, do do planeta, né, a divisão dos reinos, né, em reino animalia, artrópode, fungi, né, lembra disso? Então, ele foi o precursor desse estudo dos organismos, né, e dos indivíduos da biota, né, do planeta. Biota, quando eu falo, é o planeta, né, é o ecossistema, né, em si. Então, foi ele o precursor desse estudo dos indivíduos do planeta, né? Então, ele fez todo um estudo morfológico, né? E chegou à conclusão de que todos os seres possuem um ancestral universal. Alguém saberia me dizer quem seria ou o que seria esse ancestral universal de todos os seres presentes na Terra? Do que nós somos formados? Aguardo participações. Bactéria. Bactéria é um ser também. Que mais? Um átomo? Yes! Exato. É isso aí. Isso ali, Alex. Obrigada. Muito bem. Então, né, o átomo, ele é o precursor de toda a vida na Terra, né? No caso, a parte biótica, né, da biota da Terra, que fala, que né, mostra, apresenta os seres vivos da Terra. Qual a diferença de ecossistema e bioma? Bioma é maior que o ecossistema. Ecossistema você observa por regiõezinhas, né? Um ecossistema, por exemplo, nosso corpo, nosso organismo, ele é um ecossistema, porque a gente tem bactérias, a gente tem outros seres vivos, né? A acnes, que são aracnídeos na nossa cara, né? Então a gente tem um ecossistema. Agora o bioma é como um todo, que é a biosfera, o bioma, ok? É a interação daí de várias biotas, né, dentro de um ecossistema, de vários ecossistemas que compõem um todo. Beleza, Thiago? Então ele foi o precursor dessa observação, né, dessa reflexão de que nós, seres vivos, de que os seres vivos do planeta, né, os seres vivos da Terra, eles têm um ancestral em comum, que é nada mais nada menos do que o átomo. Então, nós somos, né, junções, interações físicas e químicas, né, atômicas que nos transformam no que nós somos, seja seres humanos, seja do reino plantae, animalia, fungi, protista, né, artrópode e assim por diante, né? Então a gente tem esse ancestral em comum e é da onde tudo veio, né? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aula que vem, porque já estamos batendo 8h37. Vou deixar aberto a questionamentos, se alguém quiser falar alguma coisinha, tá bom? E daí a gente continua a partir daí a nossa explanação sobre a ecologia, o que é ecologia, e sobre os ecossistemas. A gente vai falar então da relação entre os seres vivos, né, e o planeta. Beleza? Alguma consideração? Alguém tem alguma coisa para falar? Querem falar alguma coisa?
Valeu, Paulo. Maravilha. Então tá bom. Então a gente termina a aula por aqui e a gente vai conversando. Valeu, Paulo. Que bom que vocês gostam, né? A gente tenta fazer a melhor maneira possível. Boa noite, Maiara. Boa noite, Liane. Boa noite, professor. Oi, oi. Oi, Rose. Obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês, gente. Valeu, Arthur. Boa noite. Valeu, Júnior. Boa noite, Tânia. Beijinhos. Ai, que legal, João, que você gostou. Boa noite, Tami. Beijinhos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem falar alguma coisa, dar sugestões, a prof está aberta a todos os comentários, tá bom? Podem me mandar e-mail se quiserem ter mais conteúdo, se quiserem que a professora indique links, livros, né? Fiquem à vontade, podem me mandar e-mail, ok? Boa noite. Eu não sei quem és tu, tá escrito EG, mas boa noite, meu anjo. É ruim, né? Que a gente não se vê ao vivo e eu não sei o nome de todo mundo. Eu consigo ver assim o que está escrito aqui. Boa próxima aula para vocês. Ed. Então tá bom. Boa noite, Ed. Prazer. Então tá bom. Vou parar a gravação. Ai, gente.